e inclui os familiares das pessoas que desenvolveram algum tipo de vício em jogos. O procedimento é conduzido por profissionais de saúde, como psicólogos e enfermeiros. O Conselho Nacional de Justiça afastou por 2 anos a juíza Gabriela Hartz, ex-substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba na Operação Lava Jato. A juíza, no entanto, continuará recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço. A pena foi aplicada por causa de irregularidades identificadas na homologação de um acordo que destinaria 2,5 bilhões de reais de multas para a criação de uma fundação privada gerida por procuradores da Força Tarefa. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Vamos juntos até meio-dia atualizando todas as informações do time do seu coração. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi guerreiro e conquistou a classificação à próxima fase da competição com uma vitória suada sobre o Juventude, placar de 1-0 em Caxias do Sul. O gol saiu nos acréscimos com gol do equatoriano Minda. Hoje, outros 4 jogos dão sequência à fase oitavas de final. Fluminense e Vasco no Maracanã, Grêmio e Mirassol em Porto Alegre, Cruzeiro e Chape em Belo Horizonte, Fortaleza e Palmeiras em Cuiabá. O Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle pela contratação do meio-campista Bruno Guimarães. A negociação foi fechada em 75 milhões de euros, cerca de 444 milhões de reais. Mas vai superar os 85 milhões de euros com custos envolvidos na operação. A líbero maranhense Niemi está de volta à seleção brasileira de vôlei. A jogadora foi convocada pelo técnico Zé Roberto Guimarães para a disputa do Sul-Americano. Vice-campeã da Liga das Nações, a seleção contará com retornos de Niemi, da ponteira Gabi Guimarães e da oposta Tainara. O trio desfalcou o Brasil durante a competição intercontinental. O atual vice-líder do ranking da ATP no tênis, Carlos Alcaraz, teve o retorno às quadras adiado. Longe das competições desde 15 de abril, o espanhol estava inscrito para o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, mas teve a sua desistência divulgada pela organização do torneio. O esporte segue tentando a contratação de Tiquinho Soares. Após recusa da primeira investida, a diretoria rubro-negra reajustou os valores oferecidos ao centroavante e mantém negociações em andamento. E agora o destaque do futebol paulista, Bruno Faria. Santos vence o Remo no Mangueirão por 1-0, conta com brilho de Neymar e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O lateral esquerdo Nicolas do São Paulo é liberado após audiência de custódia depois de atropelamento que matou um idoso de 84 anos na região de Barueri. Palmeiras recebe importante notícia no STJD. Maurício tem pena convertida em advertência e não será desfalque da equipe após julgamento. Memphis Depay realiza exames médicos na capital paulista, avança na renovação com o Corinthians e staff rebate críticas sobre condição física do atacante. Daqui a pouco informações da Ponte Preta, que segue se preparando para enfrentar o Ceará na próxima sexta-feira fora de casa. A Macaca, que já tem baixas entre os reforços. Foram 11 contratados, mas apenas 8 deles estão treinando. Daqui a pouco a gente explica essa situação. E traz também informações do Guarani. Depois da suspensão do treino tático ontem, os jogadores se representam nessa quarta-feira para dar sequência à preparação para a partida contra o Anápolis, mas com insatisfação por conta dos salários atrasados. A gente explica essa situação envolvendo o plantel bugrino.
E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a entrevista coletiva de apresentação do goleiro Vozinha no Colo-Colo, grande equipe chilena. Ele foi apresentado com status de ídolo realmente, o goleiro cabo-verdiano, que foi sensação da Copa do Mundo. Vozinha vai jogar pelo Colo-Colo, disse que tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo e diz que não sente pressão no futebol. Isso foi uma frase muito reverenciada por todos também, que a pressão realmente da vida é não ter o que comer ou até quando está doente, mas no futebol tudo é alegria para ele e se diz surpreso com essa repercussão da sua contratação. Não esperava por isso e hoje o Colo-Colo faz uma grande festa para cerca de 42 mil pessoas na apresentação oficial, a torcida de Vozinha para os torcedores chilenos, viu, Gigão? E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo bom dia. Ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN, né? Ontem essa notícia pegou a todos de surpresa, né? Este protesto envolvendo o elenco bugrino no momento de afunilamento da competição. A gente fica na expectativa que tudo isso seja solucionado, para que isso também não interfira na campanha do Guarani, que até aqui é uma boa campanha, né? Alguns pequenos momentos de instabilidade, mas que já foi contornado com a vitória sobre a Inter de Limeira. Então que a diretoria possa aí acalmar um pouco, serenar os ânimos para que o Guarani siga aí rumo à classificação e o consequente acesso. E o Peixe, né? O Santos foi lá contra o Remo, um jogo polêmico, né? Envolvendo a arbitragem, a expulsão do Marlon, mas o Santos conseguiu se aproveitar da superioridade numérica e venceu o jogo, mas apresentou mais uma vez, né? Muitos problemas, principalmente problemas defensivos. Mas valeu aí a classificação peixeira para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa, Carlão de Freitas. Convidando aqui os nossos ouvintes, né, para interagir com a gente através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070 é o nosso WhatsApp, código de área é o 19. Fica à vontade para mandar aí a sua mensagem. Quarta-feira de muito futebol, de notícias no nosso futebol campineiro. Tem muita coisa pra gente discutir aqui. E o Vini Júnior vai ou não pro Arsenal, Fábio Scheibe? 900 milhas? 900 milhões de reais, hein? Nossa, na verdade é 888 milhões de reais. Assim, cara? Mas eu arredondei para 900. $1 bilhão praticamente. Ele tá querendo, né? É a SAF da tá, porra. Quem não quereria isso, velho? Não, mas trocar o Real Madrid pelo Arsenal, assim, acho que, né? Mas assim, o Arsenal é um time arrumadinho, cara. Pra Pronto. ele, né? Só falta Arteta, né? o cara no Arsenal. O Arsenal tá faltando, Arsenal. falta a famosa Champions, né, para se consolidar. É um clube popular, é um clube tradicionalíssimo, né, no mundo. Falta essa Champions que teima em não chegar, mas o Vini seria aí uma atração interessantíssima. Dos grandes europeus, o Manchester City já conquistou a Champions, tinha esse sonho. O PSG agora bicampeão também, tinha esse sonho. E eu acho que nessa lista o próximo a desejar e tentar conquistar é justamente o Arsenal, né, Julio? Quem mais tá faltando aí de grande clube europeu? Grandão, acho que é o Arsenal. Acho que é o Do Arsenal. tamanho do Arsenal, assim, esses Atlético de Madrid também. Ah, não é do tamanho do o Arsenal. Arsenal Não, mas já foi duas ou três O vezes Arsenal é pra final. maior, é. O Arsenal, a história do Arsenal, nem o City se compara ao Arsenal, o Paris Saint-Germain. futebol também moderno, não, né? Mas o Arsenal, ele vive esse sonho, né? de Nem o conquistar Chelsea, a se for Champions. pensar, o Também Chelsea, não, também não. É isso, gente. 11 horas e 15 minutos. Esses são os nossos destaques. Fique à vontade aí para interagir com a gente. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sabradip. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Semanas AIS nas Óticas Ipanema, de 8 a 16 de agosto. Lentes AIS participantes com 50% off. Aproveite nas Óticas Ipanema do centro de Campinas, Cambuí, Ouro Verde e Indaiatuba Centro. Óticas Ipanema, há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija.
Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Renault Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Mário Quintino chegando com informações aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Lembrando para os nossos ouvintes que começou uma interdição na Marechal Deodoro, proximidades da Rua Sacramento, para o aterramento da fiação que vai acontecer lá pelo trecho. Essa obra deve seguir até 2027, já tem então essa interdição, segundo informações da INDEC. Dá para seguir por outras vias lá do entorno, como a Rua Sacramento e também a Orozimbo Maia. Inclusive, na Orozimbo Maia, a movimentação é maior para quem vai em direção da região central, principalmente da Paula Bueno, até a chegada para a Avenida Brasil. Na Barão de Itapura, movimentação maior, chegada para Brasil, caminho também para quem vai em direção do Taquaral. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h17. Diversifique seu patrimônio com o consórcio Embracon. Sem juros, parcelas planejadas e crédito que acompanha o mercado. Simule em embracon.com.br. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você, construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você, construindo o mundo. 11h18. Vamos começar com Copa do Brasil. Bruno Faria está chegando, trazendo atualizações sobre o futebol paulista. Bruno. O Santos garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Remo por 1-0 no Mangueirão. O time paraense ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, após Marlon ser expulso aos 28 minutos por cometer falta em Cabadeiro, quando era o último homem da defesa. Na etapa final, Cuca promoveu as entradas de Neymar, Rony e William Arão. O camisa 10 fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Rony marcar o gol que confirmou a classificação do Peixe. Cuca exaltou a vaga na próxima fase. De uma forma geral, a gente sai muito feliz porque o importante é passar de fase, né? Quanto tempo que o Santos não passa assim? Eu não me lembro ao certo aí, mas faz alguns anos. Então a gente vai passando de fase, recuperando a confiança da equipe, o que é importante também. O lateral esquerdo Nicolas, de 19 anos do São Paulo, se envolveu em um atropelamento que terminou com a morte de um homem de 84 anos na noite desta segunda-feira em Barueri. O jogador permaneceu no local, prestou socorro à vítima e foi preso em flagrante, mas recebeu liberdade provisória após audiência de custódia. Antes do acidente, Nicolas havia jantado com os companheiros Igor Felisberto e Rian Francisco, que também retornaram ao local da ocorrência e prestaram depoimento. Nicolas passou por audiência de custódia e responderá em liberdade provisória, de acordo com a comunicação do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Palmeiras recebeu uma notícia positiva no STJD. O meio-atacante Maurício foi julgado pela segunda comissão e teve a punição de um jogo convertida em advertência. O caso é referente ao lance envolvendo o zagueiro Kaká durante a goleada sobre o Vitória na última rodada do Brasileirão. Inicialmente, o camisa 18 havia sido denunciado por conduta violenta, infração prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pode gerar suspensão de 1 a 6 jogos. Com a decisão do tribunal, Maurício fica à disposição e não será desfalque do Verdão. O Corinthians avançou nas tratativas para renovar o contrato de Memphis Depay.
O holandês realizou exames médicos nesta terça-feira em São Paulo, acompanhado pelo departamento médico do clube. Nesta quarta, ele deve concluir as avaliações físicas no CT Joaquim Grava. Apesar dos questionamentos sobre sua condição física, o staff do jogador garante que Memphis está apto para atuar e afirma que as críticas fazem parte de um movimento político interno para tentar impedir a renovação do vínculo por mais 2 temporadas. De São Paulo, Bruno Faria. Bom, meus amigos, o assunto hoje estampado aí nos jornais é claro, o Santos se classificando e depois a confusão envolvendo o Neymar. Já deu até confusão aqui na nossa redação. Mas a vitória é importante, né? O Santos não podia correr o risco. Ontem eu vi muitos santistas aqui na empresa preocupados. Será que vai? Remo é perigoso, é um jogo difícil, o Santos não tá jogando aquele futebol. Então acho que o mais importante é o resultado dentro de campo, que o Santos consegue avançar e garante uma grana importante. É, uma vitória importante, um jogo que antes de começar parecia muito complicado para o Santos, né? Jogar lá no Mangueirão, torcida, né? A torcida do Remo é fantástica, maravilhosa, a pressão, a empolgação do Remo, né? Por viver esse momento tão legal, mesmo ali nas últimas colocações de Brasileirão, mas voltando a disputar uma Série A, fazendo uma Copa do Brasil legal, tendo eliminado o Bahia. E tinha condições sim de eliminar o Santos, tanto é que começou pressionando o Brazão, fazendo defesas importantes, mas a expulsão do Marlon condicionou a partida, né? Sem um jogador, né? A inferioridade numérica fez com que o Santos dominasse o jogo, claro. Um domínio bem questionável também, o Santos apresenta muitos problemas defensivos, um time desarrumado do meio campo para trás, mas sem o Marlon, acho até que houve ali um exagero, poderia ter aplicado o amarelo, né? Mas aquele famoso lance interpretativo, e o Santos ficou com 11, mas demorou para definir o jogo, né? Mesmo 11-10, parecia que a decisão iria para os pênaltis, né? No intervalo o Cuca fez mudanças, tirou o Gabigol, colocou o Neymar, outras 3 mudanças também. O Neymar entrou visivelmente ainda, né? Fisicamente tá difícil para o Neymar. Agora, quando ele tem o 1 contra 1, né, a liberdade, e aí sim aflora a questão técnica, ele desequilibra, como foi o lance que ele deu o gol pro Rony, né, e que ele consegue vencer ali na base da força do Zé Wellison, espera, né, aí que você vê o craque, né, ele espera o Rony chegar para ficar numa situação boa, confortável para finalização, ele faz o cruzamento e o Rony define o jogo. Aí ele teve uma outra chance que era para matar, lembrou mais ou menos o Júlio, o primeiro gol do Ronaldo contra o Santos, Corinthians e Santos, o primeiro gol que ele vem, o Ronaldo domina e já tira do Fábio Costa. Não aquele golaço que ele foi, o outro, que foi bonito também. Mas aí na hora da conclusão o Neymar acabou desperdiçando a oportunidade, mas uma vitória importante, uma vitória que dá ao Santos aí a possibilidade de avançar às quartas de final. Desde 2021 isso não acontecia, mas o Cuca vai ter muito trabalho. A questão ofensiva eu acho que nem tanto, né? Tem boas opções, mas do meio campo para trás o Santos é muito complicado, ainda mais sem o Lucas Veríssimo, né? Que é uma referência, mas valeu aí a classificação, mas o treinador sabe, o professor sabe que vai ter muito trabalho aí para conduzir o Santos no Brasileirão e também na Copa do Brasil. E a grande questão que fica, né, Júlio, foi justamente depois, você disse no seu destaque aí, as manchetes dos jornais estão estampando não só a vitória do Santos, mas também a confusão. A gente sabe que tudo que envolve o Neymar chama atenção e ontem realmente ele acabou sendo alvo aí de ofensas dos torcedores, acabou provocando também, respondendo aos torcedores, sendo delicado até com um deles, né, xingando a mulher do torcedor, fazendo graça para a mulher do torcedor, e no vestiário, né, aquela confusão entre as duas delegações ali do Remo e do Santos também, com provocações, aquelas grades que separam no vestiário, o Neymar começou a gritar também, provocar também, como foi provocado. Eu acho que está certo a conduta dele de responder, né? Acabou dançando também, fazendo graça com os jogadores. O presidente do Remo falou que o Neymar é um vagabundo, isso mesmo, vagabundo, entrevista coletiva. Criticou a arbitragem, né? Falou que foi prejudicado pela expulsão do Marlon e acabou citando o Neymar como um ídolo de um bando de crianças mimadas, um jogador vagabundo, segundo o presidente do Remo, o Tonhão, Antônio Carlos Teixeira. Mas a questão que fica justamente é essa, né? O Santos classificado agora e esperando o adversário das quartas de final. É isso aqui, a galera participando pelo nosso WhatsApp, mandando mensagem aqui. Rodrigo Pupo, bom dia, amigos do CBN Esportes. O Neymar, para variar, não perdeu a oportunidade de arrumar confusão depois da sofrida vitória contra o Remo.
com um jogador a mais durante boa parte da partida, além de ser chamado aí pelo presidente, isso que o Fábio Cheb disse, ele pode ser denunciado pelo STJD e ficar suspenso até 6 partidas. Alguém precisa falar para ele parar de se comportar dessa Ninguém maneira. vai falar mais. Embora eu não acredite nesse tipo de milagre, manda aqui o Rodrigo Pupo dando a sua opinião sobre Neymar. Ele ligou aquele botãozinho que na conversa impopular a gente fala bastante aqui, fora dos microfones. Ele ligou aquele botãozinho, sabe, Julio? Qual o botão, Fábio? O Wagner de Hortolândia tá perguntando o que você achou aí sobre essa declaração do presidente do Remo. Acima do tom. Se fugiu do tom. Não, fugiu do tom. Não justifica, também não justifica também algumas atitudes infantis do Neymar, né? A gente tem falado aí, vale a provocação futebolística, isso faz parte, né? Eu acho que quem é provocado tem o direito de provocar, tudo dentro de um respeito, né? Tudo dentro do que envolve o futebol. Agora, exageros da parte do Remo, vagabundo não, pô, ele tava lá trabalhando. Por que vagabundo? Tava lá trabalhando, o trabalho do Neymar é ser jogador de futebol, então aí não, passou do ponto, mas o Neymar também comete, né, as infantilidades, né, um rapaz, um homem de 34 anos, às vezes ele dá umas garoteadas aí que eu também não consigo entender, mas vagabundo não, acho que não, o Neymar estava lá em Belém fazendo o trabalho dele, aí eu acho que também depois do jogo, cabeça quente, pega a rede social, aí é um problema danado, mas vagabundo não, de jeito nenhum. E hoje tem mais jogos, hein, Júlio? A Copa do Brasil, né? Tem a definição de mais 4 classificados, né? Além do Santos, como a gente trouxe em manchete também, o Atlético Mineiro com gol no último lance da partida, também está sendo muito contestado isso, né? O árbitro estava com o apito na boca. Da zaga, hein, velho? Mas o árbitro que estava apontando para terminar o jogo, deixou correr e acabou sendo o gol do Atlético Mineiro, justamente no último lance da partida. Passou pelo Juventude, hoje tem Cruzeiro e Chapecoense, creio que o Cruzeiro passa. Cruzeiro de muita gente, hein, Julio? Inclusive de uma senhora que você conhece muito bem. Que né? isso, cara. Você chamar a mãe de senhora, vai ficar brava, pelo menos ter 60 anos. Com todo respeito. Ela não gosta. Se doga, torcedora do Cruzeiro, isso aí. Tem Grêmio e Mirassol também, Fluminense e Vasco, hein? Além de Fortaleza e Palmeiras. Boa, Fábio Chaib, aqui a galera participando. O Diogo mandou uma mensagem aqui filmando os jogadores do Guarani indo treinar, que os jogadores eles vão a pé, né? Eles vão no CT, eu já trombei os caras. Eu também recebi, viu, Diogo? Eu recebi de uma informante, inclusive, da minha família. Ó, os jogadores estão treinando aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Guarani, mas sim, os jogadores estão treinando na região do Guarani, aí tava descendo aí. Hélio Cizenando, Kaique França, passando toda a rapaziada. Lá antigamente isso era mais que normal, né? Na década de 80, 90, o pessoal ficava tudo junto. Aqui hoje em dia ficou essa parede, né? Criaram um muro entre os jogadores e os próprios torcedores, a própria imprensa também, né? O Dimas tá mandando aqui, bora aí correr 5 quilômetros. A integração tá chegando, hein? Isso aí. Tem aqui, ó, o nosso ouvinte. Tirou foto hoje, hein? Acho que com os jogadores aqui, ó. Cristiano. Legal. Filho dele, ó. Vamos ver quem saiu na foto. Saiu o filho dele, imagino, né? Luca, Maurício, Luiz Otávio, Dudu, Cauã Jesus. Esse do fundo aqui não identifiquei quem é, não. Rafael Rodrigues, João Paulo. Pô, fez a festa. Matheus então, Guilherme. No meio da rua aí? Rian e Maranhão. Na porta do CT, ó. Aqui, ó. Ah, legal. Na porta do CT. Legal. Esse contato é legal. Isso daí que faz futebol, né? Natamelo, pô, Natamelo, isso aí, Natamelo. Boa, valeu, Cristiano, obrigado pela mensagem. Então, jogadores do Guarani voltando ao treinamento hoje, daqui a pouco eu vou explicar a situação em relação ao Bugrão. Bom dia, amigos da CBN, segunda-feira vou ficar ligado no CBN Esporte. Se o Dindim não cair no Bugre, não compensa assistir o jogo à noite. Abraço, JP de Moraes. Mas eu acho que vai cair sim, viu, JP de Moraes. Acho que a tendência é o pagamento até sexta-feira. A gente pode condicionar também uma boa partida do Guarani que está pleiteando aí uma vaga como primeiro ou segundo colocado da Série C ao não pagamento. No mundo ideal, eu também acho que não, Fábio, mas... O fantástico mundo do jogador de futebol. O jogador de futebol ele é muito sensível a essa questão financeira, né? Exatamente. Então, e é o direito deles, claro, é o direito deles, não tô nem questionando. Imagina. Cadê o Lupe? Pergunta aqui o Marcelo. Lupe está de repouso. Mas tá tudo ok, tá tudo certo. Se Deus quiser, amanhã ou mais tardar na sexta-feira estará de volta aqui. Tá tranquilo. Antônio Augusto Alves, Pupo Lupe da Silva, Rogério. Mandar um abraço aqui também pro Luiz, tá perguntando se a gente acha que teremos alguma surpresa na Copa do Brasil nesses próximos jogos. O Mirassol pode perguntar pro Grêmio. O único que eu vejo, porque Fluminense e Vasco não tem surpresa. São duas forças, né? Cruzeiro e Chapecoense, eu não acredito na chapa. O Inter ou o Corinthians, qualquer um que avance também não é surpresa.
Uma Eu acho que surpresa tal- seria o Fortaleza virar contra o Palmeiras, sim, que eu acho Ou Vitória com o improvável. Paranaense também. Mas eu acho que, Improvável. eu, Assim, sincero, 99% é de claro chance que que não. são dois gigantes, mas pela situação do Corinthians, me surpreenderia, não estou falando de história, de conquistas, pelo não. placar, sim. Pelo placar, me surpreenderia o Corinthians conseguir avançar. Acho que 2-0 e pela situação, se o Corinthians estivesse com a cavalaria, tudo bem. Daria, eu acho que plenamente é plausível. Eu acho muito complicado, acho muito difícil a situação do Corinthians, mas é futebol, né? Tô achando isso daqui que vai acontecer hoje, Júlio. Mirassol aprontar pro Grêmio. O Mirassol? Grêmio tá bem, velho. O Mirassol empate, primeiro melhorou, né, jogo, cara? Eu Mirassol achava que melhorou. já lembra que eu falei teria disso, né? assinado o rebaixamento, mas tá demonstrando força aí pra escapar. Primeiro jogo empate, o Mirassol joga sem pressão nenhuma, o Grêmio, muito pelo contrário, pressionado, eliminado da Sul-Americana, com o Luiz Castro em... Mas a diretoria diz que o Luiz Castro é o treinador, né? Independentemente Mas do se resultado. está eliminado outra vez hoje, eu não sei se eles... Lá teve E às vezes protesto lá em Mirassol. é a típica declaração que precede a queda do técnico. E teve protesto lá em Mirassol. A torcida do Grêmio foi no hotel onde a equipe estava concentrada. Os caras perderam pro Bolívar, que tinha eu acho que vencido uma vez só um time brasileiro na história das competições. Acho que se cair pro Mirassol vai ficar insustentável. 11h32, daqui a pouco a gente volta com informações do futebol campeonato. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de agosto de 2026. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que a rejeição ao presidente Lula do PT caiu de 52% no levantamento do mês passado para 50%. Já o índice referente ao candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, recuou de 57% para 54%. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo BR 06591/2026. Terminam hoje as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro. O registro das candidaturas precisa ser feito até o dia 15 de agosto. No dia seguinte, começa a campanha eleitoral no rádio e na televisão. Um estudo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil calcula que o desenvolvimento do setor de minerais críticos no país pode adicionar 192 bilhões de reais ao PIB até 2050. No período, a expansão da cadeia do setor pode gerar 750 mil empregos. A pesquisa considera o investimento estrangeiro e a capacidade de refino no Brasil. A Aliança Saúde informou que entrou com pedido na Justiça para homologar o plano de recuperação extrajudicial da empresa. Na modalidade, a negociação é realizada diretamente com os credores e o acordo é levado à Justiça apenas para homologação. A companhia tem mais de R$1 bilhão em dívidas. O Grupo Aliança é dono de marcas como o laboratório CDB. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seguimos na rede CBN com informações em Brasília com Samantha Klein. Oi, Samantha, bom dia. Oi, Bianca, bom dia. Depois de uma série de idas e vindas, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pelo PL, escolheu o deputado federal Alfredo Gaspar, que é do PL de Alagoas, para ser candidato a vice e, assim, começa a campanha com chapa pura. O anúncio foi realizado aqui na sede do partido em Brasília, incluindo na mesa outras cotadas para a chapa, como a senadora Tereza Cristina, do PP, e a ex-presidente da Caixa Federal, Daniela Marques. Gaspar foi relator da CPMI do INSS. Essa escolha, além de contemplar um nome do Nordeste,
chega num contexto de pressão sobre o presidente Lula, já que o filho, Fábio Luiz da Silva, Lulinha, é alvo de investigações da Polícia Federal por relações com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Lulinha é investigado por suposto tráfico de influência. Durante esse anúncio, Flávio citou ainda a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, segundo ele, será eleita ao Senado. E essa decisão por Alfredo Gaspar encerra uma série de semanas de indefinições na composição da chapa. Com você. Obrigada, Samanta. No horário de Brasília, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h36. Já vamos começar com essa informação do Guarani. O grupo de jogadores do Bugre voltou aos treinamentos com bola hoje, só para trazer um contexto aqui para os nossos ouvintes. Ontem o elenco se apresentou para os trabalhos de academia, né, físicos, no Brinco de Ouro da Princesa, pela manhã. Aí convocou uma reunião com o executivo Carlos Frontini. Nessa reunião eles demonstraram insatisfação por conta dos atrasos salariais, né? O grupo do Guarani ainda não recebeu o mês de junho, CLT e direitos de imagem, e também tem uma preocupação, já que o 5º dia útil aí está se aproximando, e aí expira também os vencimentos de julho. Então, para não deixar essa bola de neve ficar ainda maior, os jogadores do Guarani convocaram uma reunião com o Frontini e explicaram essa insatisfação, e como uma forma de protesto, eu não acho que seja greve a palavra certa, e sim um protesto, eles não fizeram um trabalho com bola ontem, mas o trabalho com bola hoje já está sendo iniciado neste momento sob o comando do técnico Hélio Cizenando. Então, foi uma forma do grupo demonstrar insatisfação. E o Guarani precisa ter esse cuidado para não deixar esses problemas, né? Até porque o próprio grupo de jogadores entendeu que, passado o processo eleitoral, as coisas iriam melhorar. O Guarani está em vias de se tornar SAF, a votação será no dia 4 de setembro, mas ainda não conseguiu organizar essa questão financeira, né, Carlão? Então é um desafio aí para o Rômulo Amaro, para o Frontini e os demais dirigentes no Brinco de Ouro da Princesa. Você disse uma palavra que eu concordo, é cuidado, né? Não deixar escapar pelas mãos, a classificação não, já tranquila, mas o acesso, né? Porque a gente fala do Guarani em relação a acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco foi montado para isso, o investimento foi feito para isso, de repente até extrapolando as condições financeiras do clube, tanto é que ultimamente alguns problemas têm acontecido, mas é uma situação que requer atenção, requer cuidado para não deixar desgarrar, para não perder o controle, para que o Guarani possa aí continuar nos trilhos. Ainda bem que dentro de campo as coisas estão fluindo, né? A vitória sobre a Inter de Limeira deu tranquilidade, não só para o trabalho, mas por ter vencido hoje um rival, né? Um adversário direto aí pela classificação e que chegou ao Brinco de Ouro com uma campanha até melhor que o Guarani conseguiu um resultado expressivo. Então, cuidado, eu acho que hoje as arestas foram aí aparadas nesta reunião, neste bate-papo do Frontini com os jogadores, o Guarani buscando aí investimentos para deixar tudo em dia, porque se desgarrar, meu amigo, é um grupo formado por jogadores experientes, a gente sabe que o jogador, o Júlio disse, né, ele é, desculpa até a palavra, mas ele é mimado, né, você não, principalmente o jogador de agora, né, então tem que tomar muito cuidado, porque qualquer detalhe pode atrapalhar uma campanha que tudo leva a crer que será vitoriosa. Espero que tenha sido mais uma vez um acidente de percurso e que nos próximos dias ou nos próximos meses o Guarani não passe mais por esta situação e que tudo volte aos trilhos para o Bugre confirmar aí o acesso, já que a classificação está muito bem encaminhada. E acho que a estratégia da diretoria, né, Chaib, é justamente a SAF, né? Tentar recorrer à SAF como uma forma de fôlego. A gente falava muito, discutia muito essa questão ontem, né? Tanto para o Guarani como para a Ponte,
que a SAF, além do projeto esportivo, ela é vista pelos clubes como uma saída financeira, né? Exatamente. E até esse noticiário, né, trazendo informações do Guarani sobre SAF, sobre o dinheiro plantando aí, surgindo dinheiro, né, possivelmente no dia 4 de setembro, sendo batido esse martelo da aprovação da SAF, os jogadores até com tantas notícias referente a dinheiro, muitas coisas, se vê até de uma forma paradoxal, né, porque o time está com falta de pagamentos e possivelmente aqui um mês não será um mar de grana injetado no Guarani, mas será dinheiro suficiente para manter a equipe, para ter investimentos também. Então, jogadores passando por este momento, a gente sabe que não é o primeiro, em maio também, né, aconteceu isso, agora próprio junho e possivelmente julho, né, o vencimento na próxima sexta-feira do 5º dia útil, né, os jogadores já estão receosos aí justamente por essa situação. E passando por isso, né, foi acordado em maio, por exemplo, o pagamento seria em 4 parcelas, os jogadores bateram o pé dessa vez e querem integrar um direito deles também, só que eu achei um pouco exagerado, assim, não por eles, né, eles estão no direito deles, os jogadores de receber e tudo mais, mas neste momento, né, com apenas um mês, entre aspas, né, de salários atrasados, fazer esse tipo de protesto, não uma greve, como você disse também, não foi uma greve, né, foi um protesto realmente, no momento crucial da temporada, né, o Guarani está a vias aí de garantir uma classificação à segunda fase da Série C. A gente sabe que o objetivo é justamente o acesso e agora neste momento aí passando por essa turbulência, espero que seja a última durante essa temporada de 26, né, Julião? É difícil mensurar se o jogador tem ponderar ou não, se o cara tá certo ou errado, né? Porque é o direito dele, né? O salário é o direito que tem dele. que ter muita habilidade, né? Mas eu acho que eles escolheram, por exemplo, o treino da terça-feira à tarde. Sim. Hoje, então eles treinam hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, sábado, viagem domingo. Então, assim, eu acho que a preparação como um todo não é afetada. E ele, ao mesmo tempo, esse grupo de jogadores deixa um recado para a diretoria. Né? Isso, foi exatamente. Foi um recado, aquele famoso presta atenção, né? Ó, tamo ligado aqui, tal, já parcelou. Parcelar não é tão legal, a gente quer integral. A campanha tá sendo boa, vice-líder, hora liderança também. Então foi um presta atenção para a diretoria se atentar, para a diretoria ficar ligada, correr atrás de recursos, não desgarrar, porque, cara, principalmente essa questão financeira, de repente você pode colocar tudo por água abaixo, né, uma campanha que está sendo construída de uma maneira vitoriosa, mas tudo isso pode acabar em virtude de situações aí financeiras. Então que o Rômulo, que o Frontini, que esse pessoal do CA, que os gerentes, né, os gestores do Guarani tenham habilidade, tenham palavra, né, tenham clareza no que está acontecendo, para que a coisa não saia dos trilhos. É um momento perigoso, é um momento de afunilamento do campeonato. O Guarani a campanha está sob controle, mas que algo financeiro não correr da maneira como o jogador espera, tudo isso pode desabar e é o que a gente não quer, pelo amor de Deus, né? A tarde da Série C é um negócio assim que impregnou aqui em Campinas, pelo amor. E só faltava essa, né? O Guarani descarrilhar aí os trilhos em virtude dessa questão financeira. Mas eu creio não só na habilidade dos dirigentes do Guarani, na clareza, na transparência, para que tudo pode ser sanado e o Guarani continuar aí percorrendo esse caminho vitorioso. Só também sobre essa questão dos ajustes, né, que o Guarani tem feito no elenco, mais jogadores podem sair. E um cara que perdeu espaço, na verdade, ele nem ganhou espaço, né, Carlão? A gente já falou do Diego Torres aqui. Esse cara é o Edson, né? Ex-Ponte, né? O Edson, Cuiabá. Também. Um jogo em 5 meses. Agora é o São Bernardo que tá monitorando o jogador aí. Ontem a gente até brincava, né? Brincava, mas, cara, o Edson, ele vai lançar um livro, né? Porque ele pega o início da situação da Ponte no passado, e aí ele passa por essa situação no Guarani, claro, num momento não é tão grave como o da Ponte, mas já é uma situação desconfortável, né? E é um jogador que tem aquela famosa oportunidade de mercado, né? O Guarani viu, o Edson é um garoto, às vezes, em alguns momentos perseguido na Ponte Preta, né? Até pelos momentos ruins que a Ponte atravessava, o Edson, por ser da base, também sofria essa pressão, mas também não consegue o espaço. Cara, o São Bernardo seria um emprego legal pro Edson, né? Tranquilo, longe longe da pressão, longe desses problemas financeiros, né? Os problemas que assolam a cidade de Campinas, os clubes. Mas o dinheiro pro pagamento do salário dele, acho que sairia do mesmo bolso, viu, Julio?
Possivelmente. Mas é curioso, né? Como tem muitos jogadores, principalmente aqui no futebol campineiro, né? Que chegam nos clubes, tanto em Ponte Preta quanto no Guarani, que ficam um tempo, mas jogam apenas poucos jogos. No futuro a gente nem lembra que o jogador passou. E a Ponte Preta tem muito disso também. A gente olha, começa a puxar a ficha do cara aqui quando tá em algum lugar, fala, pô, esse cara passou pela Ponte, esse cara passou pelo Guarani. Muitos jogadores que acabam... Nossa, você pega, às vezes tá aí, Lupe, aqui já vamos lá pro gol. Cara, é absurdo. Tem muito jogador, absurdo, né? Absurdo. Joga 1, 2 jogos, a gente nem lembra mais. Fora o sub-15, sub-17, que sai, você daqui a pouco tá lá no Fortaleza. Ah, da onde é? Ah, do Guarani, da Ponte. Nem ficou sabendo. Tem muito mesmo. Atenção, hein? Atenção. 11h46. Daqui a pouco a gente volta aqui com informações da Ponte Preta. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Pelo segundo ano consecutivo, o Mundial de Vôlei Feminino será em São Paulo. A informação foi confirmada pela Federação Internacional de Vôlei. O ginásio Vlamir Marques, casa do Corinthians, vai receber os jogos da edição 2026 entre os dias 8 e 13 de dezembro. No ano passado, o Mundial aconteceu no Pacaembu e dessa vez será no Vlamir Marques. Nas próximas semanas, a Federação Internacional vai confirmar os participantes. SESI Bauru e Osasco, campeão e vice do time sul-americano, tem vaga garantida. Vale lembrar que o Osasco é o anfitrião do torneio, que pode abrir mais uma vaga dentro da competição. No Iga Atacado, sua comemoração do Dia dos Pais fica completa com preços que são uma verdadeira economia. Feijão broto legal carioca 1 kg, R$ 8,79. Bombom Ferreiro Rocher 50 gramas com 4 unidades, R$ 11,90. Lasanha sadia congelada sabores 600 gramas, R$ 14,98. Bombom Sonho de Valsa 1 kg, R$ 46,98. Corra, ofertas válidas até o dia 10 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Campinas Innovation Week 2026, da Escolicchio e Cristiano Franco debatem futuro do trabalho, liderança e inovação social. De 14 a 18 de setembro, inscreva-se gratuitamente no site campinasinnovationweek.com.br. Vagas limitadas. Realização Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e Associação Comercial e Industrial de Campinas. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11h49, agora para falar da Ponte Preta, a Macaca que está se preparando para enfrentar o Ceará na próxima rodada, joga na sexta-feira fora de casa, inclusive a Ponte ainda sem contar com os 11 contratados por conta de 2 transferban na FIFA e um também no CNRD, e na verdade esse número foi reduzido, né? Caiu de 11 para 8 jogadores, isso porque o Enzo Bauer, que seria emprestado pelo Santos, não agradou a comissão técnica, então ainda está no período de avaliação, mas tem chances de ter aí esse reforço, esse vínculo de empréstimo cancelado. O Alex Nascimento ainda também não se apresentou, então é também uma incógnita, né? Ele está tentando ainda se livrar do contrato com o Santos, ao mesmo tempo que ele trabalha para recondicionar fisicamente, então é um ponto de interrogação também. E o João Neto, que seria um atacante aí, né? Que chegou por último,
ninguém sabia bem quem era o João Neto, já recebeu uma proposta para voltar para o exterior, então também não deve reforçar a Macaca. É uma situação bem complicada, porque a gente está falando aqui de jogadores já no nível técnico abaixo, né, do mercado da Série B, a famosa oportunidade de mercado, e mesmo assim a Ponte não consegue inscrevê-los. Então o Márcio Zanardi vai trabalhando com peças muito limitadas. Para esse jogo contra a equipe do Ceará, por exemplo, ele tem a volta do Brandão, que fez um baita primeiro tempo, né? E o começo do segundo contra o Operário, 2 gols. Só que aí foi expulso, jogou tudo na lata de lixo, né? A boa atuação dele. Ficou ali elas por elas, mas o Brandão volta, é a opção de ataque na Ponte. E tem a volta também do Baianinho, que também estava suspenso. A volta também do Márcio Silva, que não jogou contra o Atlético por problemas pessoais. E parece pouco, Carlão, mas são 3 jogadores que já aumenta aí as opções do Zanardi, que tá sofrendo muito, né? O último jogo no banco de reservas, só o Rodrigão, que não era da base, né? Tá difícil, né? Tá difícil, apesar nessa campanha pífia, né? Muito ruim que a Ponte realiza, mas são jogadores, dentro desta limitação que a Ponte vive hoje, são jogadores importantes, né? Pelo menos para a Ponte ter aí uma certa dignidade na competição. Com relação aos jogadores contratados, mais um vexame, não me surpreende, acredito até que eles sequer deverão estrear, né, por causa dessa... Acho que não sei se a Ponte vai correr atrás de dinheiro para pagar transferban para inscrever estes atletas, né, e com todo respeito, mas são atletas que não sei se eles vão resolver, acho pouco provável que eles resolvam aí a situação da Ponte Preta. Então, toda vez a gente vai citar aquela famosa entrevista do Elvis e exatamente as coisas vão acontecendo da maneira como o Elvis disse, né? Tá, traz o jogador, contrata, mas não tem dinheiro para escrever. Então vai ficar aí atrasa enquanto tá em dia, né? Daqui a pouco aí atrasa 1 mês, 2 meses e vai ficar essa avalanche de problemas que vive a Ponte Preta. Mas nada de diferente no front. Exatamente, Júlio. E agora, né, a gente até fala isso bastante, a situação é praticamente definida na Ponte. Vai ser muito difícil a Ponte Preta conseguir essa campanha aí de G6, G2 no máximo também, no mínimo, quer dizer, G2 no Campeonato Brasileiro, para poder sair dessa zona incômoda da lanterna da competição, e joga justamente pela honra, né, agora, por parar de fazer médias e situações que acabam levando a Ponte Preta para essa situação ruim, acaba batendo marcas que muitas vezes ninguém tinha conquistado, né? Infelizmente para a Ponte está conquistando isso. E agora tem um jogo complicado contra o Ceará fora de casa, mais uma escalação do Zanardi, que ainda busca a primeira vitória dele à frente da Macaca, né? Ele já chegou há tanto tempo, não conseguiu essa vitória, e a Ponte justamente tenta correr para esse caminho, né? De evitar marcas piores, né? Que vão ser lembradas pro resto para sempre, né, da Ponte Preta, como um time que fez pior campanha na Série B na história da competição, e isso a Ponte está passando neste momento. É isso, né? Mas o cenário ainda, como você citou, né, Fábio, é muito complicado. A Ponte precisaria de uma campanha nunca antes vista na história da Série B para conseguir. Então, esse jogo com o Ceará agora na próxima sexta-feira, né, o jogo da lanterna, com o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tá em 14 a diferença ou 13? A Ponte tem 9 e o Ceará tem 22, ou 13, seja, né? 13 pontos. Cara, me surpreende o Ceará nessa situação, né? É um time que Dá uma olhada recém-rebaixado, né? E a Fonte quase ganhou no primeiro turno, né? Que foi um dos melhores jogos da Ponte. Ali era um cenário que parecia assim, a Ponte ela vai brigar na parte de baixo, mas ela vai brigar, né? Dava a impressão que ela iria brigar, pelo menos para permanecer, mas depois aí com o passar das rodadas mostrou o contrário. Mas me surpreende o Ceará, um time que recém-rebaixado da Série A, ficou só a última rodada, né, na zona de rebaixamento ano passado, naquela rodada maluca do Internacional que conseguiu escapar. E chega numa Série B como favorito e de repente tá aí, né, brigando aí para não cair, muitos problemas lá também, né, não tão graves como o da Ponte, mas o Ceará é uma equipe estruturada, uma equipe que tenho certeza que entrou na Série B para subir e a coisa não aconteceu. Me surpreende essa colocação do Ceará. Agora tem a chance, né? Contra a Ponte é o jogo para o Ceará aí tentar vencer e alavancar uma campanha de recuperação. É isso aí. Deixa eu atender a galera aqui no nosso WhatsApp. Fala pra mim sobre o Quinzão de Piracicaba. Fernando Marchiori, só dá a bola fora, pelo amor de Deus. Reginaldo de Piracicaba. O 15 não logrou êxito na série D, né? E na Copa Paulista
sofreu contra o Noroeste aí no final de semana. Vacilou na Série D, é o primeiro jogo, né? Goleada, aí ficou praticamente inviável aí a recuperação. E num jogo em que eu até me lembro da entrevista do Marchiori, né? Um jogo em que o 15 realmente mereceu a derrota, mas 4-0 foi um placar até injusto, né? Eu poderia ter perdido realmente, mas não por 4-0, o que prejudicou a classificação do 15. É a Copa Paulista. Até falando dos times da região também, Júlio, até consertar um erro que a gente cometeu ontem de não dar os parabéns para o Rio Branco de Americana. Ontem completou mais você cometeu, porque você tinha prometido que ia falar e não falou. Exatamente. 112 anos completados, na verdade 113, né? 113 anos completados ontem. O Rio Branco agora também que vive uma situação complicada, né? Acabou não conseguindo acesso esse ano. E agora buscando justamente a nova fase do Campeonato Paulista do ano que vem. Também não está jogando a Copa Paulista, né? Então o Rio Branco vive situação complicada fora dos campos também, de situação financeira, completando mais um ano de aniversário. Escola de craques, também um celeiro aí de Conceição, Marcos Assunção, Marcos Senna, Macedo, que foi o primeiro, assim, né? Souza, muito bem lembrado. Grandes jogadores passaram Sandro Hiroshi pelo Rio Branco, Sandro Hiroshi, timaço. Aliás, falando em times da região, né, Limeira pode estar em festa, né? Porque se de repente o Independente conseguir o título da Bezinha, aí a Inter subir, a Limeira vai ficar em festa aí nos próximos meses. Bom dia, CBN, sobre a greve. Eu não gostei desse termo, gente, greve, eu prefiro protesto. Mas enfim, o ouvinte escreveu greve dos jogadores do Bugre. Achei desproporcional e precipitado. E quando o atacante não marca gol há 3 meses, como fica? Aí não conta quando perde pro Castanhal. Contando os dias pra SAF sumir. O Pércio tá mandando aqui. Mas acho que são coisas diferentes, né, Pércio? Uma coisa é o direito dele. O trabalho dele, gente. Uma coisa é o direito, outra coisa é a função. Ele tem a função de fazer gols. Muitas vezes, na função dele, ele não consegue executar isso. Mas é do jogo, não tem uma cláusula lá que obriga ele a... Você contrata um jogador, quanto melhor ele é, mais chance de executar essa função ele tem, certo? O Ronaldo vai ter mais chance de executar a função do gol. O Maranhão vai ter as chances menores. Mas o direito é o mesmo, que é de receber os dias trabalhados. É uma profissão diferente e tal, envolve muita paixão, mas é uma profissão. Ele é atleta de futebol, ele é profissional. Por isso que até que o Júlio me perguntou sobre o dirigente do Remo chamar o Neymar de vagabundo. Vagabundo não, o Neymar estava desempenhando o trabalho dele. Ele não estava em Belém passeando, ele estava trabalhando. E os jogadores do Guarani estão trabalhando, eles são profissionais, então eles têm que receber em dia. Isso não pode acontecer. O que está ocorrendo agora no Guarani, numa situação até, entre aspas, né, mais confortável que a da Ponte Preta, mas não pode acontecer o que está acontecendo também no Gringo. Bom dia, bancada CBN. Sábado, Primavera e Juventus em Indaiatuba, Copa Paulista. A Lazarine aqui de Indaiatuba mandando a mensagem pra gente, tá vendo? Mais um time também da nossa região, né? Primavera e também esse tá estará. Bonitinho, hein? É organizado, né? Organizado, tradicional, já é um veterano no mundo da bola, o Primavera, mas agora com uma mídia maior, com o Paulistão. O centenário do Primavera é agora, né? Se o William Cabelo estiver aí nos acompanhando, por favor, Cabelo, mande pra gente o centenário do Primavera. Primavera que ganhou do Juventus no final de semana passado, na Arena Barueri foi o jogo. O Primavera tá com cara, com o Nenezine lá, tá com cara de ser um Mirassol, viu? Ó, 27 de janeiro de 1927, então o centenário agora, em janeiro. Tá vendo? Legal, né? Legal, vai ter o centenário. Um momento maravilhoso, né, Júlio? Muito bacana. Série A1 de Paulista, disputou Copa do Brasil, e isso, trabalho sério, gente, trabalho muito bem feito, gente moderna, pensando, gente visionária, é isso que dá o Primavera aí, alcançando números legais, maravilhosos. O Carlos Lazzarini também confirmou pra gente aqui, ó, 27 de janeiro, isso aí. Teremos uma grande programação, hein, pro maravilhoso, Mário Ítalo Limonge ali. Agora me confundi, é Ítalo Mário Limonge ou Mário Ítalo Limonge? Ítalo Mário Limonge. Você faz umas perguntas muito difíceis. Ítalo Mário Limonge. Ítalo Mário Limonge. Mandar abraço aqui também pro Diego, tá perguntando aqui o que nós achamos do Gabriel Menino fazendo a transição para lateral direita em busca de vaga na seleção brasileira. Ele jogou no Palmeiras, ele subiu assim, começou como meio campista, mas teve oportunidades também na lateral direita. Eu acho ele tem muita habilidade. É válido, porque é uma função carente no futebol brasileiro, né? Cara, a lateral.
problema sério, né? O futebol brasileiro, né? Sem laterais, né? Pô, fomos para uma Copa com o Danilo reserva no Flamengo, um Douglas Santos lateral ok, nota 5, 6. Se eu não me engano... Eu acho que o próximo ciclo, o Ian Couto vai entrar, né? Vai ser testado, firmar, né? Precisa se firmar. Tem um menino que era do Cruzeiro, foi pra Turquia. Tá né? no Borussia, né? Tem o Kaique esquerdo. também. Kaique, Se eu não me engano, o Gabriel Menino foi convocado e ganhou o ouro olímpico com a seleção como lateral direito. Exatamente. Lá no Japão. Então é uma posição que acho válido, acho um movimento válido. Sim. Aí, né? E outro, o Gabriel, ele é habilidoso, faz gol, né? Faz jogador. Bom. Se ele se firmar, bate bem na bola. Se ele se firmar, uma boa ideia. É isso aí, gente. Ponto final aqui do nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos novamente aqui no CBN Esportes a partir das 11 horas. Grande quarta-feira a todos, hein? Um abraço. Valeu.